A vantagem... Faz que nem esse carrinho aí, ó. Se direciona sempre aqui pro canal. Se é a primeira vez que você está aqui, faça a sua inscrição, se inscreva, clica no sininho que aí você faz a sua inscrição. Aproveitando, antes de eu falar mais sobre as vantagens competitivas, as vantagens estratégicas, eu preciso te passar uma estratégia muito boa, que é curtir, acompanhar, seguir as redes sociais, onde eu dou pílulas, dicas curtas em relação aos conteúdos que eu falo aqui no nosso canal do YouTube. Eu falo nosso porque é meu, seu, nosso, voz, deles, vão, vem, vum, vum. Bom, besteiras à parte, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn e um grupo no Telegram. Todos os links estão embaixo aqui na parte da descrição. E sobre vantagem competitiva, o diferencial estratégico. Aliás, a palavra diferencial estratégico é justamente a palavra que melhor explica o que vem a ser a vantagem competitiva. A vantagem competitiva é a busca por se colocar no mercado de uma forma que faça com que você se destaque em relação aos concorrentes, considerando um aspecto em específico, né? E aí, nas discussões de vantagem competitiva, de diferencial competitivo, a gente tem muito a ideia de dois fatores que são fundamentais para se considerar. Primeiro, a atratividade do setor, ou seja, até que ponto o setor em que você atua ele é atrativo, ele traz bons resultados, ele é rentável a longo prazo. E o outro fator que tem que se considerar é justamente a posição competitiva desse setor. O que isso quer dizer? No mercado de atuação, no mercado em que você atua, alguns setores podem ser mais vantajosos, podem possuir um retorno melhor, um retorno mais rápido. E aí, dependendo desses fatores, você vai ter então a possibilidade de entrada de outros players ou a consolidação de algumas empresas no mercado. E aí, com essa consolidação, essas empresas passam então a conseguir se segurar mais, segurar maior espaço deste mercado, né? É importante também considerar que na hora que a gente faz o cruzamento entre a atratividade e entre a posição competitiva, você vai identificando os fatores de vantagem, os fatores que podem possibilitar que você se destaque no mercado, né? E aí você vai perceber muitas vezes, na hora que cruza esses fatores, que o mercado externo, ou seja, os fatores fora da empresa influenciam muito nas ações e nos resultados que você vai adequar. E você vai ter que lidar com esses fatores para poder cada vez mais ter os melhores resultados. A gente tem também, na hora que discute sobre vantagem competitiva, 3 categorias que possibilitam você gerar essa vantagem competitiva. Não vá embora, não faça que nem esse rapaz, fica aqui, dá um curtir e se inscreve no canal. Porque você continuando aqui, você saberá então que essas 3 características que geram a vantagem competitiva são porte no mercado, vantagens de acesso e também as parcerias, né, que são as alianças, né, que é o nome mais técnico que se usa na bibliografia que está aqui embaixo na descrição. Eu tenho o nome de alguns livros, eu tenho um do Porter com Montgomery, do Sertor e Peter, é isso? Deixa eu ver aqui que minha memória tá meio ruim, viu, galera? Não se esqueça disso. Peter e Sertor, Martins Guindani e também o meu, né, que é o planejamento de campanha, que eu falo também de uma forma bacana sobre esses temas também. Quanto ao porte no mercado, então são 3, porte no mercado, vantagens de acesso e as alianças. O porte de mercado quer dizer o seguinte: o tamanho da empresa pode ser uma vantagem competitiva, tá? Então, dependendo do tamanho da empresa, ela consegue mais benefícios em relação aos seus concorrentes, tá? E aí a gente tem 3 formas de entender esse porte como vantagem competitiva. O primeiro é a economia de escala, isso, todo mundo chegando, clicando, vamos lá, vamos bombar nos views aí. A economia de escala significa o seguinte: pode ser que a empresa consiga comprar em maior volume e aí consegue preços mais baixos em relação aos concorrentes. Pode ser que a empresa consiga ter uma distribuição maior
ou seja, chegar em mais mercados e aí vira uma vantagem dela em relação aos concorrentes, tá? A outra vantagem pode ser a experiência, e a experiência pode ser que a experiência de uma empresa que seja menor seja mais vantajosa que de uma empresa maior. E aí não é tão relacionado ao fato de ser grande ser mais vantajoso, está mais relacionado ao tempo em que a empresa aprende a lidar naquele mercado. Pode ser que uma empresa aprenda rapidamente a se movimentar em cidades de maiores caminhos mais difíceis, tortuosos, ruas estreitas. Essa empresa, então, ela passa a ter essa vantagem em relação às outras que não conseguem lidar e distribuir seus produtos em cidades com tráfego, uma logística mais complexa, né? E também a economia de escopo, né? Então, o que é essa economia de escopo? Consiste justamente na empresa, ela tentar juntar vários mercados para seus negócios, né? Um exemplo mais fácil e simples é pensar o seguinte: uma empresa, uma fazenda, ela cria gados, vende para frigoríficos o seu gado, que o frigorífico abate, etc. Aí um dia o que ele fala? Cara, em vez de eu vender para frigorífico, eu vou ter meu frigorífico. Então eu vou produzir a carne e vou fazer a venda dessa carne para quem vende carne. Pode ser que lá na frente ele fale, bom, já que eu produzo a carne e vendo a carne, eu vou ter agora um restaurante, uma rede de restaurantes que vai usar essa carne. E aí vai fazendo uma relação entre os mercados, né? Então é uma forma de você diminuir os custos e assim você conseguir. Por exemplo, né, um outro exemplo melhor ainda é o exemplo de uma empresa que ela vende, vamos supor, suco e refrigerante, né? Então ela tem esses dois negócios e de repente junta os dois produtos uma forma só de distribuir, né? Então, ou então ela vende salgados e ela começa a distribuir os salgados junto com os refrigerantes. Assim ela diminui os seus custos em vez de ter frotas distintas para cada produto, né? E assim por diante. A vantagem de acesso. O que é a vantagem de acesso? A vantagem de acesso é justamente aquela situação em que a empresa ela consegue chegar em mercados ou obter informações e conhecimento melhor que os seus concorrentes. Então ela sai na frente por ter essa possibilidade. Temos mais 3, então você vê que hoje é tudo 3, né? Todo mundo tricampeão. Já foram 3 passantes aqui atrás, pelo que eu vi, posso estar errado já. O know-how, o que é o know-how? Know-how é o conhecimento, então o know-how é uma forma de se ter uma vantagem de acesso. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que ao longo do tempo, a empresa ela aprende a lidar com algumas situações, ela vai adquirindo conhecimento e com esse conhecimento adquirido, ela passa a se destacar em relação aos concorrentes porque ela consegue lidar melhor com situações parecidas com aquela em que ela se desenvolveu quanto ao seu conhecimento. E aí passa a ser uma vantagem de acesso para a empresa, né? Torna-se até um segredo isso daí. Outra forma são os insumos, né? O que quer dizer os insumos? Então uma empresa ela consegue matéria-prima com mais facilidade, com contratos mais vantajosos de longo prazo ou exclusivos, e aí vira sua vantagem de acesso em relação aos concorrentes, por causa da possibilidade de chegar em locais, de adquirir os insumos, de adquirir sua matéria-prima de uma forma mais benéfica em relação aos concorrentes, né? Eu acho que o melhor exemplo para você lembrar disso daí foi no início da pandemia, quando começou-se a ir atrás de vários insumos. Hoje mesmo a gente tem um problema ainda dos eletrônicos, né? Como é o caso, o terremoto, como é o caso dos carros que diminuíram as suas entregas por causa dos componentes eletrônicos que ficaram difíceis de ser disponibilizados devido às paradas de fábrica, etc. Então, o insumo é uma vantagem. Aquele que firmou contratos mais vantajosos está tendo mais acesso a esses insumos. E outra vantagem que é advinda do acesso é justamente os mercados, né? Isso significa o quê? A empresa ela cria uma condição, cria um cenário que lhe permite, por exemplo, reputação, credibilidade,
Então ela consegue criar essa aura em torno de si para se destacar e assim ter mais vantagem em relação aos seus concorrentes, né? Então as pessoas vão priorizar, porque sabem que aquela marca, que aquele produto, o que aquela empresa oferece realmente gera um diferencial para se destacar, né? E aí as alianças, bom, as alianças é muito simples. Aliança é só você pensar o seguinte: uma empresa, ela é muito forte numa atuação, num tipo de mercado, num tipo de negócio. Já que estamos falando de distribuição devido ao aeroporto, então uma empresa, ela consegue distribuir seus produtos para o Brasil inteiro. Aí uma outra que não tem essa capilaridade, ou seja, não consegue ter uma boa penetração de mercado, ou seja, não consegue chegar tão longe assim, ela se junta a esta empresa que tem para ajudar a distribuir seus produtos, porque há uma sinergia, uma possibilidade dessa empresa distribuir. E assim essa empresa que não tem essa capilaridade, que não consegue distribuir tão bem ainda, vai aprendendo e de certa forma ela ensina a outra algumas questões e juntas com essa aliança as duas se fortalecem, né? Então é uma possibilidade. E assim, quanto a de Porter, inclusive, né, você vê que em estratégia muito se fala em Porter, né? E Mitzenberg também é um que fala muito sobre estratégia, mas hoje a gente está muito em Porter. Porter traz ainda as famosas estratégias genéricas, né? O que são essas estratégias genéricas? Elas se baseiam em três pilares, né? Três percepções, vamos dizer assim, que é a diferenciação, ou seja, você criar um diferencial em relação ao concorrente. Tem outro aspecto a se considerar, que é relacionado justamente aos custos, é a forma pela qual você lida com os custos, baixando custos para poder vender cada vez mais barato. E a questão de nichos, né, do enfoque, né, que é de que forma você vai se direcionar no mercado, né? Então, nessa classificação dele, você vai ver o que? Você vai ver que a empresa pode ser líder devido ao seu custo, ou seja, ela consegue preços mais baixos ou mão de obra mais em conta, enfim, e assim ela consegue ter preços mais vantajosos e ela consegue mais mercado, né? A diferenciação, o que acontece? A diferenciação se dá justamente por você oferecer algo que seja interessante para o consumidor, né? Ou seja, está muito relacionado à sua atuação em marketing, a imagem, a percepção que as pessoas vão ter. Então aqui o foco não é tanto no preço, é lógico que diminuir custo toda empresa pensa, mas aqui o seu foco não é tanto o custo em si, é na questão de criação de uma imagem, o foco é mais em imagem. E já o enfoque, você busca justamente direcionar para alguns mercados específicos, né? Então você vai além, vamos dizer assim, não é que é além, mas você tem uma abordagem diferente em relação à estratégia de diferenciação, porque aqui você já vai partir já para a situação em que busca mercados específicos. Então você vai focar nesses mercados para poder conhecer mais ainda esses consumidores e vender para esses clientes. Tem gente que ainda subdivide, juntando diferenciação, enfoque e tal, mas enfim, a base, a essência vem desses três mesmo, e isso que é interessante considerar, tá? Tem mais uma tabela aqui com umas coisas interessantes, mas de certa forma eu já expliquei para vocês de uma forma mais tranquila, mais simples. Eu acho que até aqui ficou legal. Já qualquer coisa, se você quiser uma explicação mais detalhada, mais clara, comenta aqui embaixo, tá? Deixe seu clique, o seu comentário, sua joinha, faz a inscrição no canal. Tem as redes sociais também, você tem aí o Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Telegram, e aí você também pode seguir nas redes e ver essas pílulas, esses conteúdos, esses vídeos. Mas não se esqueça, dúvidas, perguntas, escreve aqui nos comentários, que daí eu vou tirar para você, te ajudar, e se for o caso a gente grava até um vídeo diferente, beleza? Um forte abraço e até breve.